Como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF, foi proposto que sistematizássemos todos os conhecimentos tratados durante essas 8 semanas de trabalho. O objetivo é descrever e compartilhar um mapa conceitual, rico e cheio de detalhes, conectando de forma adequada a parte e o todo. Mapa conceitual é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Para a elaboração da atividade, utilizamos o Microsoft PowerPoint, pois é uma ferramenta com ótima qualidade gráfica e rico em detalhes animados. Então vamos ao nosso mapa conceitual. Para a elaboração do mapa conceitual e como apoio durante a disciplina, utilizamos o livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação e Serviço no PROEF. O nosso mapa conceitual terá como base as problemáticas da educação física. Durante a disciplina, focamos em 6 problemáticas, que são: abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento, o ensino do esporte e, por último, as questões de gênero. Para facilitar o entendimento, cada problemática vamos trabalhar separadamente, utilizando um zoom e tirando ela do mapa. Após a conclusão dessa problemática trabalhada, eu retorno ao mapa com a problemática que acabamos de apresentar e como o mapa ficou. Então vamos lá. A primeira problemática foi abandono do trabalho docente. Nessa problemática, no estudo dessa problemática, foi utilizado como base o texto Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Esse texto ele problematiza essa diversidade a partir da forma que os professores de educação física agem em suas aulas. Ele retrata muito bem isso. Ele divide a atuação docente em 3 grandes categorias. A primeira delas seriam as práticas tradicionais. Esse tipo de atuação tem como base uma aula focada nos esportes, onde o privilégio sempre vai ser dos alunos mais fortes, mais habilidosos. Além disso, as aulas são focadas em jogos, treinamento esportivo, campeonatos e atividades com esses fins. O segundo tipo de atuação docente destacado seria o desinvestimento pedagógico, seria o abandono das práticas pedagógicas. Tem como base a falta de intervenção do professor nas aulas. Esse tipo de aula é caracterizado pelo rola-bola. Notamos claramente a ausência do professor. Os meninos geralmente prevalecem nas aulas e também decidem o que vai ser trabalhado durante a aula. Nesses 2 primeiros tipos de atuações docentes, já conseguimos fazer algumas comparações, já vemos algumas semelhanças. Dá para fazer um elo entre esses 2 tipos de atuações. No esporte como base ali nas práticas tradicionais, também enxergamos uma maior participação masculina e nesse desinvestimento pedagógico também notamos um privilégio aos mais habilidosos. E aí chegamos na terceira categoria abordada pelo autor. Ela diz respeito às práticas inovadoras. Aqui vai acontecer o chamado processo de transformação da área. O professor vai ter que enfrentar todo o sistema. Em alguns momentos ele vai ter que bater de frente com a comunidade escolar, aquela comunidade viciada nas práticas tradicionais. Ele vai criar um grupo de alunos provavelmente mais críticos, que vão entender o propósito da aula de uma forma diferente. As aulas tendem a ter uma maior participação dos alunos, isso de um modo geral. O foco não é mais uma aula totalmente voltada ao esporte.
E a partir daí, então, a educação física começa a ser reconhecida como conteúdo dentro da escola. Ela não é mais apenas aquele momento de lazer e recreação que o aluno tinha durante as aulas. Agora voltamos ao mapa conceitual e trazemos toda essa problemática que foi destacada aqui. A próxima problemática que vamos trabalhar é relação entre teoria e prática. Para a nossa segunda problemática, utilizamos como base o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física. A autora é Soraya Cristina Darito. Essa problemática foi dividida em dois aspectos. O primeiro que nós vamos comentar é o saber fazer. Durante quase que todos esses anos dentro da disciplina da educação física, o saber fazer foi a prioridade nas aulas. Ao invés de trabalhar as vivências e experimentações, sempre foram utilizados apenas o praticar esporte como prioridade. Destacamos então, dentro desse aspecto, o quarteto fantástico com a base desse saber fazer, onde as 4 principais modalidades esportivas sempre são utilizadas nas aulas. Esse tipo de aula é uma aula voltada ao fazer por fazer, não existe um questionamento, os alunos praticando esporte, mas não contextualizando as aulas, fugindo totalmente de uma proposta pedagógica onde a aula se torna um momento de lazer, um momento de recreação. A aula então tem um caráter recreativo. O segundo aspecto diz respeito ao saber sobre o fazer. Muda totalmente o papel do professor. Aqui começam a surgir os movimentos renovadores. Eles surgem com o intuito de fugir daquelas aulas tradicionais citadas anteriormente. Nesse estilo, os professores ensinam sobre o fazer e não apenas ensinam a fazer. A educação física é uma disciplina curricular como qualquer outra e tem uma proposta pedagógica. Com a compreensão das práticas e os conteúdos passam a ser os mais variados possíveis. Aqui as temáticas já começam a se cruzar. A gente entende que o saber sobre o fazer está ligado às práticas inovadoras e o saber fazer está ligado às práticas tradicionais. A terceira problemática da educação física trabalhada são os aspectos legais da educação física escolar. Como base para analisar essa problemática, utilizamos o texto Educação Física como componente curricular da educação básica. Aspectos legais, de Fernanda Moreto e Soraya Cristina Darito. Então vamos falar sobre os aspectos legais, vamos falar sobre as leis e os documentos norteadores da educação física. Primeiramente a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, começando pelo ano de 1961, que declara que a educação física é obrigatória aos menores de 18 anos. Aí, 10 anos após isso, em 1971, a nova reforma traz no seu texto a possibilidade de dispensa das aulas em alguns casos, como sendo facultativo a quem trabalha 6 horas ou mais por dia, quem tem mais de 30 anos, a quem estiver prestando serviço militar, aqueles ditos incapacitados, enfim. E mais à frente, uma nova lei acrescenta os pós-graduandos e as mulheres com prole. Aí já na LDB de 1996, ela exclui esse decreto anterior, coloca a educação física como um componente curricular, que já é um ganho para a área, mas ela deixa facultativo aos alunos do curso noturno. E aí, em 2003, surge a Lei 10.793. Ela fala que a educação física agora está integrada à proposta pedagógica da escola. Mas ela volta com aquela lei anterior, sendo facultativa aos alunos que trabalham mais de 6 horas, entre aqueles outros fatores. E ela também a educação física deixa de ser componente curricular obrigatório do ensino superior. Então voltamos para o nosso mapa conceitual e agora vamos trabalhar a problemática indisciplina e afastamento das aulas. Nessa quarta problemática, o texto utilizado foi o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar.
dos autores Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Jinciene. Bom, aqui podemos dividir em 3 questões para debatermos. A primeira delas, vamos falar sobre o afastamento. Aqui podemos citar os aspectos legais, onde os alunos são dispensados, mesmo que quem dispensa não tenha noção alguma do que se ensina nas aulas de educação física. Outro motivo seriam aulas no contraturno, que às vezes algum aluno mora longe da escola, ou tem que cuidar da casa, cuidar do irmão menor, alguma coisa do tipo, ou trabalha nesse contraturno, então acaba não voltando para fazer educação física. Um motivo também muito comum é aulas sem propósito algum, aulas extremamente seletivas, onde apenas os alunos mais habilidosos e mais fortes conseguem os espaços, o que acaba desmotivando grande parte dos alunos. Alguns dos principais motivos desse afastamento dos alunos. A segunda questão relatada será a indisciplina. Nessa questão podemos citar os alunos que se opõem às regras de convívio, eles não respeitam os colegas e professores, não seguem as regras, falta de limite, uma agitação excessiva durante as aulas, e aquela conversa paralela o tempo todo que acaba atrapalhando muito a aula. Aí nessa indisciplina, a gente nota claramente que existe a necessidade do trabalho entre escola e família. E às vezes esse trabalho fica muito aquém, fica muito a desejar. Às vezes a família quer dar à escola a missão de ensinar e educar o filho dele, de impor limites ao filho dele. E geralmente isso acaba atrapalhando muito a aula. Nessa terceira questão, que a gente vai nominar de o que é necessário, aqui a gente precisa falar do que é necessário ser feito para impedir essas duas primeiras. Então, primeiramente, a gente precisa reconhecer a educação física, um reconhecimento da educação física como disciplina, como uma proposta pedagógica, como um conteúdo. Precisa incluir todos os alunos nas aulas, que sejam as aulas no mesmo turno das demais disciplinas. Isso fará com que o maior número de alunos participem. Estipular métodos de avaliação para os alunos saberem que a disciplina é importante como qualquer outra. E durante o texto citam alguns métodos de trabalho que podem ajudar bastante, que é o Sport Education, um trabalho cooperativo e o futebol callejero. Então, quando voltamos ao mapa conceitual, as problemáticas apresentam semelhanças. Aqui no que é necessário ser feito, a gente encontra semelhança com as práticas inovadoras, e o afastamento a gente pode associá-lo a aspectos legais e também ao quarteto fantástico, que está lá no saber fazer. A quinta problemática trabalhada foi o ensino do esporte. Como base, utilizamos o texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, cujo autor é André Luiz Roggiero Barroso. A problemática foi dividida em 2 categorias. A primeira delas diz respeito às aulas hegemônicas. Nesse estilo de aula não existe experimentações variadas de práticas corporais. O que temos nesse estilo de aula são aulas exclusivamente voltadas ao esporte, quase que sempre ao treinamento esportivo, e em alguns casos apenas o esporte sendo transmitido, sem nenhuma fundamentação. Outro fato é que quase sempre os esportes fazem parte do quarteto fantástico, trazendo novamente um predomínio masculino nas aulas. E já na segunda categoria discutida aqui, diz respeito às propostas pedagógicas. Nesse estilo de aula vai existir uma boa variação das modalidades esportivas, fugindo um pouquinho
predomina futsal, basquete, vôlei, handebol. Os alunos precisam entender o esporte, entender o que está em torno do esporte, não apenas praticar uma modalidade esportiva, e sim fazer o aluno enxergar que através do esporte podemos trabalhar aspectos sociais e psicológicos. Essa proposta também preza pela inclusão de todos, pela participação de um grande número de alunos durante as aulas. O objetivo agora, além do que ensinar, é para que ensinar aquilo, para que o aluno precisa aprender aquilo. Bom, quando retornamos ao nosso mapa conceitual, já com a problemática do ensino do esporte, encontramos semelhanças entre as problemáticas. Aqui, quando a gente cita as aulas hegemônicas, existe uma semelhança com o abandono do trabalho docente nas práticas tradicionais. Também na parte de predomínio de algumas modalidades, lá no saber fazer, a gente encontra de novo o Quarteto Fantástico. Já no lado da proposta pedagógica, nós encontramos semelhanças lá com as práticas inovadoras. Encontramos também semelhança com a parte de disciplina e afastamento, quando cita a inclusão dos alunos nas aulas. E a última problemática trabalhada diz respeito às questões de gênero. Como base para estudar essa problemática, utilizamos o texto Educação Física Escolar e as Questões de Gênero, do autor Osmar Moreira de Souza Júnior. Logo de cara, o texto apresenta uma provocação. Ele questiona por que as crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental têm aulas de educação física mistas, enquanto a partir dos anos finais do ensino fundamental, as aulas passam a ser separadas por sexo em algumas escolas. Aí, primeiramente, o autor traz as definições de gênero, sexo e sexualidade. Onde gênero entende-se a condição social através da qual nos identificamos como masculino e feminino, ao passo que sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Enquanto isso, sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, ou comportamentos, relações, enfim, identidades socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres vivenciar seus desejos e prazeres corporais. Então, para trabalhar essas questões de gênero com as nossas turmas, para a conscientização dos alunos e tal, a sugestão é utilizar ferramentas que tragam a problematização, que enfatizem a problemática e propor sempre que possível a oportunidade de debates. Como proposta, também foram apresentados 3 vídeos. Um deles é o Jogadoras Invisíveis, dos canais ESPN. O segundo foi o que significa fazer as coisas tipo menina, da Always do Brasil. E o terceiro, Desigualdade de Gênero no Olhar das Crianças. Esse último vídeo foi produzido na Noruega. Então trabalhamos também algumas alternativas didáticas. Uma delas foi o futebol generificado, do professor Osmar, onde ele traz um futebol adaptado que gera uma provocação, contextualizando a mulher vista pela sociedade. E aí, baseados nessas atividades, nessa atividade do futebol generificado, nós criamos a queimada reflexiva, que apresentamos aos alunos e também gerou esse debate. E já no último tópico, destacamos como são as aulas mistas. Embora a composição de turmas mistas para as aulas de educação física hoje seja uma prática consolidada no ensino público brasileiro, pois promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Lei número 9.394, fala bem isso no seu texto. Mas hoje em dia, ministrar aulas para turmas formadas por meninos e meninas não é uma prática consensual para todos os professores e professoras de educação física, especialmente nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, nesse sentido, um dos grandes desafios enfrentados pelos professores e professoras de educação física durante sua prática docente
vai referir-se então a essa adoção de uma postura adequada para o trabalho com turmas mistas, pois ainda muitos docentes optam por separar meninos e meninas durante as atividades. Por muitas vezes eles diferenciam as atividades de acordo com o sexo. Então, encaixando a última problemática no nosso mapa conceitual e fazendo também um elo entre questões de gênero, conseguimos fazer uma ligação entre alternativas didáticas com o saber sobre o fazer. Então aí a gente encerra nosso mapa conceitual. Espero que tenha ficado bom o trabalho, que tenham gostado, que eu tenha conseguido nesses pouco mais de 20 minutos apresentar e esquematizar a disciplina. E antes de encerrar o trabalho, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas de turma, o André, o César, a Diane, a Fabiana, a Fabiane, o Fagner, a Isa, Juliana, Lucas, Luma e Suelen. Também agradecer aos 5 professores que estão sempre conosco, Arnaldo, Eide, Matheus, Daniel e Samara, e aos 2 professores da disciplina, a professora Fernanda Moreto Impolseto e ao professor Osmar Moreira de Souza Júnior. E por fim agradecer ao nosso tutor, José Aelson Silva Júnior.